Olá, bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui para falar mais uma vez alguns assuntos da nossa revista. Nós estávamos para gravar esse vídeo esta semana, mas não corre, não trabalho essa semana e foi apenas hoje tivemos esse tempinho para estar gravando esse vídeo. Queremos desde já parabenizar meu irmão Matias. Sua esposa fez aniversário ontem também, minha cunhada Juliana. Deus abençoe a sua vida, né? Estamos falando em família. Um abraço a Mauro, né? Moisés vai estar para casar. Assunto nesta semana fala muito sobre o verdadeiro sentido de ser dois em um. Vou tentar resumir o máximo possível, que diz que serem dois em uma só carne envolve corpo, alma e espírito, e os dois se fundem. E não há mais espaço para individualismo e egocentrismo. E a união precisa estar no corpo, né? No início, Deus fez Adão, Deus viu que Adão estava só, Deus fez Eva. E dos dois, novamente, Deus fez um. Então, nós vemos que Deus olhou Adão lá e falou, não é bom que um homem vivesse só. Numa alusão, né, de como é estreito o relacionamento conjugal, que Deus, desse casal, lhe fez um. Então, nós vemos isso aqui que precisa estar conectado no corpo. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável. Então, nós vamos falando hoje sobre corpo, alma e espírito. Aqui a primeira parte fala sobre o corpo, que a junção dos corpos é tão real que quando há uma gestação de um filho, nasce com o DNA e sangue dos dois, né? E puxa as características dos pais, geralmente. Então aqui no 1.2 diz assim, fatores que influenciam uma só carne, né? Uma só carne, cuida, ama, respeita, vê a necessidade e auxilia. Uma só carne não se restringe a ato sexual, mas vai além disso. O casamento também funciona como companhia, estar junto. Não é bom, né, estarmos só. A solidão é horrível, deprime. O casamento funciona como companheirismo, solidariedade, amizade, cordial, é convívio, né? Nós vemos que as características das personalidades são pessoais e intransferíveis. Da mesma forma, o temperamento varia de pessoa para pessoa. Não se muda o temperamento, mas com esforço se controla, né? A pessoa tem um temperamento muito forte, pode se controlar, né? Umas pessoas têm um nervo à flor da pele, se irrita facilmente, outras mais tranquila, outra pessoa é totalmente extrovertida, fala muito, outras falam pouco. Então, é assim as personalidades das pessoas. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Então, esse tópico aqui fala sobre isso. Individualismo é tudo aquilo que você pode fazer para outra pessoa e não faz, e não divide, não reparte. O que é chamado de egoísta quando uma pessoa só pensa no eu, né? Então casou, mas vive ainda do seu mundo. Diferente do individualismo, que são características de personalidade de cada um. Então, individualismo deve ser eliminado e nossas individualidades permanecem. Nós temos as nossas características pessoais e com isso se ajuntar para ter um bom casamento. Numa só carne, não há divisão, o eu passa a ser nós, os meus amigos, passa a ser nossos amigos, o meu dinheiro, né, passa
ser nosso dinheiro, o meu carro passa a ser nosso carro, meus parentes, né, passa a ser nossos parentes, a minha igreja passa a ser nossa igreja, o meu patrimônio passa a ser nosso patrimônio, né, que questão de parente, né, não existe parente meu, parente seu, é nosso parente. Nós temos uma bicicleta, nós temos um carro, né, uma casa, não é sua casa, minha casa, nossa casa, né, então deve evitar essas individualidades, esses individualismos, né? Nós temos nossas características, mas se deve fazer o possível para os dois estar ligados. O ponto 2 aqui fala que a união precisa estar na alma. Nós falamos do corpo, agora da alma, que é a unidade da alma, do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções, né? Então, preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade, para que o casamento seja saudável. Precisa estar conectado na alma. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com plena saúde, porque estão conectados. Né? Quando na casa a esposa está doente, né? O marido tem aquela preocupação. E do outro lado também, quando o marido, né, está doente, nós vemos a esposa ali sempre cuidando, preocupada. E se aqui também fala só um entristecer, o outro também fica triste, né? Quando um está feliz, isso também passa a ser contagiante. Quando o casal ele consegue resolver seus problemas, né, com certeza, e ali nós vemos a felicidade um do outro. Consciência de não trocar o casamento por nada. Se tiver que escolher entre casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre casamento e parente, né, às vezes alguma situação que ocorreu, escolha o casamento. Né? O escritor traz esse parente. Se tiver que escolher entre casamento e igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher o casamento e faculdade, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre casamento e diversões, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre casamento e emprego, escolha o casamento. A insensatez é a troca do casamento por demais coisas. Né? Aqui várias coisas. Falou sobre amigos, né? A pessoas que querem destruir o casamento, então você deve se afastar dessas pessoas. Há alguns parentes que é importante para a nossa vida, né? Mas às vezes há algum atrito, alguma personalidade muito forte. Então devemos ter esse cuidado para que não venha a interferir na vida do casal. A igreja, né? Nós devemos ter tempo para tudo. Nós não podemos deixar também que a igreja venha interferir no problema do casamento e o trabalho também. Nós vemos a importância do trabalho na vida do casamento, podemos dizer assim, que é onde traz o sustento, mas isso não pode ser prejudicial para o casamento. E aqui nós vemos que, ponto 3, para nós fecharmos, que a união precisa estar no Espírito. Deus é Espírito e só podemos adorá-lo em Espírito. Precisamos estar conectados no Espírito. Então, hoje há muitos casamentos que não integrais ou totalmente parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam, adoram e servem a Deus no mesmo espírito e propósito. Deus passa a estar presente na vida do casal. Então, nós vemos, quando estão ligados no Espírito, os dois se envolvem junto na obra de Deus. Né? Então, algumas questões nós vemos aqui falando sobre o Espírito, a unidade espiritual,
ela é importante na vida do casal, né? Porque se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, a coisa fica complicada. Porque Deus uniu, né? Não separa o homem. Jesus deu a sua instrução em Mateus 19, que os que se separaram é por causa da dureza do coração, e falta de compreensão, e falta de perdão. Então nós vemos lá em Mateus 19, fala sobre o divórcio, né? Que é por causa da dureza do coração do homem. Que é no ponto 3, para fechar, um 3.3, que a presença de Deus enche o espírito, que torna o casamento do cristão diferente dos demais, é a presença de Deus. Mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Então, os pilares do casamento é amor e responsabilidade. O amor enche o coração e cuida da alma. A responsabilidade enche o estômago e cuida do corpo. Mas primordial é a presença de Deus. Que Deus venha estar abençoando sua vida, que Deus venha estar abençoando a sua família. Que sua família seja abençoada com a presença de Deus.